Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos levais, não vos lembreis de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vimos na primeira leitura a alegoria do dilúvio, do qual nós vemos a prefiguração do sacramento do batismo. Da mesma forma que Deus, pelo dilúvio, ele varre toda a impureza, toda a corrupção, todo o mal da terra. Pelo sacramento do batismo, por meio da água do Espírito Santo, Deus lava nós, homens, do pecado original que herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Então o dilúvio é uma prefiguração do sacramento que, por meio de Jesus Cristo, viria para purificar e causar um efeito em nós. Qual é o principal efeito que o sacramento do batismo causa em nós? Para quem não fugiu da catequese, quando o homem é batizado, ele deixa de ser criatura e se torna o quê? Filho de Deus. Portanto, filhos de Deus, justos, santos, em meio a toda aquela imundície que estava ao mundo, somente o justo Noé e sua família entraram na arca. Sodoma e Gomorra também é uma prefiguração do batismo, só que o batismo com fogo. Só quem não morreu foi a família de Ló. Justos foram salvos da destruição. E agora Jesus está numa barca também. E ali dentro da barca estão os justos, os santos. Porém, eles ainda não entenderam que depois do batismo tornaram-se filhos. E o filho confia e acredita na provisão do Pai. O filho se coloca nas mãos do Pai. O filho está entregue totalmente. No entanto, no momento que, a partir de Jesus Cristo, Deus está dando a instrução: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, para que vocês, uma vez lavado do pecado, uma vez purificado pelo batismo, não voltem a se corromper. E aí eu lembrava de um conto de Machado de Assis. Não sei se você já leu os contos de Machado de Assis, que tem um conto, claro que é apenas uma alegoria muito profunda, que
que Machado de Assis ele diz que depois do dilúvio, você sabe que Noé tinha 2 filhos, Sem e Cã. Depois do dilúvio, eles foram repartir a terra, e no momento de repartir a terra tinha um rio. E lembre-se que Deus já tinha purificado o mundo da imundície do pecado. Na hora de dividir a terra, Sem e Cã começaram a brigar entre eles para ver quem ia ficar com o rio. Na terra de quem o rio ia ficar. E ali eles começaram uma guerra e começaram a se matar, e o pecado voltou tudo de novo. Então, por meio de Jesus Cristo, ali dentro da barca, Deus está dizendo: cuidado para que a corrupção não volte a macular a sua alma. Mas eles estão preocupados com o quê? Com o pão. Porque no contexto da relação entre mestre e discípulo, a responsabilidade do discípulo levar a provisão para a viagem. Como eles não levaram a provisão, eles estavam preocupados. Mesmo sabendo que Jesus era capaz, e Jesus ele lembra que ele é capaz de saciar a fome dele, porque eles são filhos, você é filho, ele é o responsável, ele pode multiplicar aquele pão. A nossa memória é tão curta para se lembrar das coisas que Deus já fez na nossa vida. Deus, na sua bondade, na sua providência, já fez tantas coisas na nossa vida, mas nós insistimos em nos lembrarmos do que Ele não fez. E a preocupação exacerbada com as coisas deste mundo, com o pão deste mundo, como diz Jesus: quem come o pão deste mundo vai morrer de novo, mas quem come o pão que eu darei, viverá para sempre. Mas a preocupação com o pão deste mundo, com as coisas perecíveis, mantém o coração duro, e nós esquecemos do que Deus fez quando Ele nos libertou. É como o povo do Egito: Deus abriu o mar vermelho, Deus afogou o faraó, Deus fez chover maná do céu, Deus deu as codornizes, e as pessoas estavam sempre reclamando, esquecendo-se da bondade do Pai. E nesse momento que Jesus está dizendo: cuidado com o fermento deste mundo, eles estão preocupados com o pão deste mundo, e têm o coração endurecido. E com o coração endurecido, nós que pelo batismo nos tornamos filhos de Deus, viveremos como pagãos qualquer. Por isso Jesus ele alerta que as prostitutas, os publicanos, precederão os filhos de Deus, por causa da dureza do seu coração, que não acreditam mais. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.